falei, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu não consigo, né? Parei tudo, não quis mais atender, estava pensando em largar a nutrição, não atender mais, não mexer mais com cozinha, que quem me conhece sabe que eu trabalho com a parte de panificação saudável, né? Confeitaria e panificação saudável. Falei, não quero mais nada, não quero dar palestra, não quero... Acabou, né? Parece que veio uma avalanche, né? A única coisa que fazia, às vezes, eu falar assim, nossa, eu não posso fazer isso com meus irmãos. Quando eu olhava para eles, eu falava assim, gente, eles estão no mesmo barco que eu. Porque eu não posso fazer isso com eles, não posso deixar eles sofrerem mais. E aí eu fui em busca de vários profissionais para me ajudar. E uma delas foi a Mauara. Porque a Marinês, conversando com a Marinês, ela falou, Tati, quando eu perdi minha mãe, a Mauara me ajudou muito. Conversa com a Mauara. E aí eu entrei em contato com a Mauara, falei, Mauara, me explica isso daí direito. Como é que, né? Porque aí na hora você tá tão mal, a cabeça tá tão a mil, nada tá fazendo nexo, nada tá tendo sentido, muita descrença, muita revolta, muita tristeza, muita raiva, acho que muitos sentimentos juntos, né? Só quem vivencia, sabe? Cada um tem a sua dor, né? Aí eu falei, Mauara, assim, eu não queria sair da cama para eu desenvolver um trabalho, vamos dizer, para eu fazer uma aula, gente. Montar uma aula, uma vez eu fiquei o dia inteiro para fazer 3 slides. Só chorava, só chorava, só chorava. Eu ia pra cama, aquela coisa toda, não queria sair. E aquela sensação de tudo tá cinza ao meu redor, é um negócio louco. Aí a Mauara me explicou um pouquinho, falou, né? E eu tava tão mal, tinha coisas assim que hoje ela fala pra mim, coisa que ela me falou no início, mas eu tava tão assim que... Aí eu, tá bom, Mauara, vamos, que eu preciso muito. Porque, gente, na hora de tratar, de pedir ajuda, a gente tem que estar aberta, né, Mauara, para ser ajudada. E isso cutuca, gente. Por exemplo, a Mauara começava a pedia para eu escutar uns mantras que eu falava, eu não consigo escutar, não consigo. E parece que me conecta mais na tristeza, eu não consigo. Então, aí ela mudou a estratégia e tal. Então, assim, isso é legal. Aí, quando eu comecei a fazer esse tratamento com a Mauara, eu falei, gente, você escutar ela falar, ela explanar para os alunos, é uma coisa, gente. Na hora que você começa a tratar, é a hora que eu falei, meu Deus, não tô acreditando, né? Que coisa diferente, que interessante. E tá, e nessa a gente tá quase 4 meses, né, Mauara? Vamos dar continuidade. E aí eu comecei, sabe? Eu comecei a junto, o que eu falo, né? A Mauara foi uma das pessoas que eu procurei. Então eu falo assim, aí eu comecei a sair da cama, a ter, tipo assim, coisas simples, de coisas triviais, eu não tinha vontade de fazer, né? Começou a acontecer, comecei a fazer. Gente, coisas simples, se maquiar, fazer uma unha, fazer o cabelo, coisas simples, tá? De uma vaidade, não é que a autoestima caiu, não, é a tristeza absurda. Nada tem sentido mais, nada tem valor mais, né? Então a Mauara começou a me ajudar muito. E eu falei, Mauara, que coisa diferente. Aí fiz o segundo mês. Terceiro mês, eu falei, gente, eu tô apaixonada, Mauara. Falei, até que um dia eu andando na rua, liguei, deixei um áudio pra ela, falei, Mauara, eu tenho que mostrar esse seu trabalho. As pessoas não conhecem, porque assim, a importância da terapia, todo mundo sabe que é extremamente importante. Tô fazendo? Tô. A psiquiatria, top. A homeopatia, top. Terapia prânica, as pessoas não têm ideia do que seja, o que é, como funciona. E eu fiquei apaixonada, estou apaixonada. A Mauara já sabe que eu sou fã dela. Eu falei, Mauara, por favor, vamos divulgar, porque é um trabalho lindo, poucas pessoas conhecem. E eu acho que a gente tem que mostrar o que me fez bem, tá? Vou ser sincero, o que me fez bem, por que não mostrar? Porque a gente tem que parecer para muitas pessoas como forte, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá. Tenho minhas fraquezas, todo mundo tem suas fraquezas, né? Eu sou humana, né? Eu perdi o mais importante da minha vida. Eu já perdi meu pai há 23 anos atrás, minha mãe, caramba, que pancada! Então, assim, nossa, e eu tenho agora, meus 2 irmãos são preciosos, porque eu tava tão mal que eu falo assim. Até uma hora meu namorado falou assim, Tati, olha os seus irmãos. Eu falei, nossa, cara, né? E a Mauara me ajudou a ver isso tudo também. Então eu falo que a Mauara ela faz parte do tratamento e também ela é parte de coadjuvante de diversos outros tratamentos. Então, Mauara, expliquei bem rapidinho, né? Mas falei pra Chuchu.
Fala pra gente, Mauara, o que é a terapia prânica, né? Para as pessoas entenderem. Exato. Antes, assim, primeiro, Tati, muito obrigada pelo convite, tá? E uma coisa que eu não sei, eu acho que eu nem te falei, mas eu trabalho com terapia prânica ou cura prânica, né? Que é a mesma, a gente pode mudar um pouco a nomenclatura, é a mesma coisa, há 3 anos e meio, Você falou, né? E eu nunca falei sobre ela. É a primeira live que eu estou. sensacional, top, me senti. Então, assim, muito obrigada, porque quando você me convidou, eu falei, né, tá na hora de falar. Porque acaba quando a gente é tão focado na questão do atendimento, e claro que eu super explico e falo o tempo inteiro, né? Todo mundo que me entra em contato comigo, eu explico, mas. E nesses 3 anos e meio, as coisas fluem tão naturalmente, né? É o boca a boca que funciona tão bem. Então, assim, eu nunca senti necessidade de fazer uma divulgação do trabalho, né? E essa oportunidade, porque realmente, assim, nesse momento agora, tem muitas pessoas que podem estar numa situação que não precisa ser exatamente no teu caso, né, de ter perdido uma pessoa super especial da tua vida, mas estão passando por momentos muito difíceis. Então, elas saberem que existem ferramentas e técnicas que elas podem ter acesso, mesmo sem sair da casa delas, né? Que eu acho que isso que é importante. Tudo isso que a Tati falou, ela tá no Rio de Janeiro, né? E eu moro em Santa Catarina. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante, principalmente quando a gente pensa nesse momento que a gente está agora. Então, assim, a cura prânica ou a terapia prânica, ela é uma técnica, como diz o nome, prana. O que que é prana? Prana é força vital. Então, nós temos um biocampo, né? Um campo de energia, que é o que determina todo o funcionamento do nosso corpo. Então, tanto dos nossos sentimentos, quanto dos nossos pensamentos, quanto do funcionamento celular mesmo, né? Então, exemplo, na cura prânica, nós vamos acessar, eu faço isso 99%, eu trabalho à distância, hoje em dia eu nem estou quase trabalhando presencial, raramente. Eu acesso o campo da pessoa, e aí eu vou ver, por exemplo, a gente começa com a parte externa, que é a aura, né? Então a gente explora para entender como estão as laterais, como é que está a parte da frente, como é que está a parte de trás. Se a pessoa ela está exaurida na parte da frente ou ela tem uma redução grande da energia ali, o que que acontece na vida dela? Tudo fica mais difícil, né? Então, quando a gente fez até, Tati, no teu caso, eu não lembro agora de cabeça como é que estava o teu campo, mas eu imagino que estava Ah, muito. não, eu lembro que você. Nossa, tava péssimo. Não, não Devia tava. estar Tava pelo quadro é, mesmo, né? Pelo abalo emocional que você sofreu. o que tava. Você chegou e coisas que eu não falei, você falou assim, você chamou atenção de algumas coisas que estavam tão exauridas a ponto de eu ter pensamentos absurdamente nebulosos, sabe? Esse ponto, Tati, é importante eu dar uma puxada, porque isso é uma coisa que eu trato bastante, tá? Vamos pensar assim, ó, gente. Nós temos centros de energia, né? Exemplo, chakra básico. Ele fica na altura do cóccix. Ele é um centro energético onde a gente capta toda a energia da Terra. Ele é a energia porque a gente tem canais de energia, né? Então nós absorvemos a essência feminina como se ela viesse de baixo e a essência Shakti e Shiva que vem de cima. E essas energias se cruzam, né? E nós precisamos das duas. E o que, que acontece com o chakra básico quando ele está exaurido? A pessoa perde o instinto de sobrevivência. Então, pessoas que cometem suicídio ou têm pensamentos suicidas, elas com certeza têm um chakra básico exaurido. Então, assim, eu tenho experiência de tratar pessoas que, tipo assim, estão morando sozinhas, que estão com psiquiatra, que estão com psicólogo, que tem orientação extrema de não ficar sozinho, que nenhum familiar pode deixar ficar sozinho, entendeu? Porque é uma situação que a pessoa está num nível muito profundo de depressão. E quando a gente entra com a cura prânica, como eu consigo acessar e colocar energia direto lá onde está exaurido, a recuperação é muito rápida, né? Porque
a medicação, ela vai fazer um efeito nos neurotransmissores, mas ela não vai colocar energia no chakra básico, né? É a mesma coisa uma pessoa quando ela tá com um baço exaurido, ela perde completamente o ânimo e a alegria de viver. Então, se ela tá desanimada, se ela tá triste, nada faz sentido, e a gente vai direto lá onde está exaurido e trata, limpa, né? E coloca energia, isso muda, ela muda, né? E aí, fechando o que eu estava explicando que era a terapia prânica, né? Ela, exatamente isso, a gente vai. O prana, que é essa força vital, tem lugares que ele está muito sujo, que está congestionado, então a gente vai remover. Eu tenho 6 ou 7 formações, né? Então eu tenho todos os níveis de formação em cura prânica, porque quando a gente vai estudar, você tem o nível básico, tem o avançado, tem a cura com cristais, tem a psicoterapia, que é para essas questões, tipo assim, toda essa parte de doenças e depressões e drogas, vícios, todas as doenças psicológicas, digamos assim, né? E aí eu trato sempre usando, tipo, isso é um laser, né? Eu uso os cristais porque isso potencializa. Mostra aí de novo. Mostra de novo. Ah, tá. Tá? Esse já tá aposentado, porque ele caiu essa semana retrasada no chão e ele quebrou a pontinha. E aí eu já troquei. Então, assim, o que que o cristal faz? Por exemplo, se eu vou fazer uma varredura de campo com as minhas mãos, eu faço. Só que eu preciso limpar 10 vezes com as mãos para equivaler a uma limpeza com o cristal. Então, numa sessão, ele potencializa muito, porque ele vai captar o prana por aqui, eles já são cristais que eu já deixo eles prontos para trabalhar com cura, então eles já têm toda, né, uma capacidade de absorção de prana. E ele vai captar por aqui, vai projetar por aqui. Então a gente limpa, né? Vai limpando a região e depois vai energizar a região. E aí a gente vai equilibrando, né? Eu acho assim, de uma maneira geral, tá tudo bem aí, Tati? Mudou o negócio aqui. Virou, eu acho. Não Acho sei o que que. tá. Espera aí. E, pessoal, vocês podem ir escrevendo, tá? Podem colocar se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta. Vai explicando um pouco, né, agora sobre. Eu sei que assim é bem abstrato, mas de uma maneira geral, para ficar mais fácil a compreensão. Todos os problemas, sejam eles psicológicos, físicos, emocionais, o que queiram chamar, eles têm origem no desequilíbrio energético, tá? A energia manda na matéria. Se nós tirarmos totalmente a força vital do nosso corpo, é o que acontece quando nós estamos lá no cemitério, tá? Quando nós morremos, todo o nosso campo de energia sai. Por isso que a gente tá morto, tá apodrecendo. E não quando a gente está vivo agora, que a gente não está apodrecendo e a gente está aqui, entendeu? Então, se eu tenho um centro energético com energia suja, congestionada, aquilo ali vai afetar negativamente o funcionamento celular daquela região. Cada centro energético regula uma parte do corpo. Vamos dar um exemplo bem fácil. O chakra umbilical, ele regula o funcionamento dos intestinos. Se eu tenho um chakra umbilical exaurido ou com muita redução energética, eu vou ter um problema de intestino que não vai funcionar bem. Então, tanto pode ser que a pessoa vai estar constipada, quanto ela vai ter muita diarreia, quanto ela vai ter muito problema, toda essa parte de absorção, né, alimentar também. Aí, além de tratar esse, que é o, digamos, o principal dessa região, eu tenho os menorzinhos, como se fossem centros energéticos pequenos. Então, eu tenho do intestino grosso, eu tenho um centro energético, e do intestino delgado, eu tenho outro centro energético. Então, a gente consegue ir tratando o grande e o específico, né? A área ampla e a área específica de cada órgão também. E à medida que nós equilibramos isso, a pessoa sente rapidamente os resultados. Então, não é uma terapia que você tem que fazer assim 4, 5, 10 sessões para você perceber os resultados, né, Tati? Acho que você pode. Verdade. Isso realmente a gente vai observando isso.
E isso que, assim, quando a pessoa está num estado gravíssimo, ela tem muito mais coisa para integrar, né? Quando ela tá com as coisas, tipo assim, tá mais ou menos tudo bem, ela não teve nenhum abalo emocional grande, mas ela tá sentindo, ela tem alguma doença instalada, né? Alguma coisa assim, a gente vai focar naquele aspecto. Então, redução de dor, cansaço, são coisas que voltam. Se a pessoa não tá sofrendo, né, emocionalmente com nenhuma questão mesmo, é muito rápido. Quando tem o conflito que está ativo, né? No caso de algo que está ali incomodando a pessoa, está acontecendo todos os dias aquilo ali, está abalando ela, aí a gente demora um pouquinho mais, porque você tem aquilo acontecendo e você tem que ir colocando mais força vital que ela está consumindo mais. Deixa eu só ver aqui se tem uma pergunta do Elton. Boa noite, que show. Sou um grande admirador dessas práticas. Consigo enxergar o reiki muito nessa fala. É semelhante. Elton, assim, ó. Eu não aplico reiki, tá? Mas eu vou te explicar as diferenças do que eu percebo, do que os clientes me falam também, né? O reiki você vai fazer a energização, né? De uma maneira ampla. E a cura prânica, ela é bem específica. Então, exemplo, tá? Ó, vou pegar aqui só o que eu uso de conteúdo, né? Sobre isso. Eu vou pegar aqui a cura prânica, aí você vai até poder me ajudar a dizer, né? Se é igual ou se é semelhante. Eu posso desativar só para você, o pessoal olhar você. Se eu pegar aqui, ó, complicações do sistema esquelético e muscular, vai ficar ao contrário para vocês, mas dá para ter uma ideia. Eu tenho uma lista enorme de problemas. Então, aqui, ó, dores lombares, ciática, hérnia de disco, artrite ou reumatismo, torcicolo, ombro dolorido, rompimento dos tendões, entendeu? Então, eu tenho protocolos específicos para cada doença. Na prática, os meus clientes que recebem reiki com frequência, quando eles fazem uma sessão de cura prânica, eles me relatam que eles tiveram uma melhora muito grande do padrão que eles estavam acostumados. Eu acredito que é pela própria técnica, por ela ser uma técnica de cura de doenças mesmo, né? A gente vai ali, vai trabalhar ali, vai resolver a questão ali energeticamente, o corpo em 24 horas integra tudo que foi trabalhado. Então, o que eles me relatam, né? O exemplo, eu tive uma cliente, foi uma mãe de uma amiga, né? Até é importante falar isso também, Tati, que as pessoas podem fazer cura prânica, por exemplo. Tem uma pessoa que tem um filho que está sofrendo e não consegue ajudá-lo, né? Ou tem alguém da família. E aí a pessoa pode, tipo, Mauara, eu vou querer fulano de tal. Aí a pessoa me passa os dados, eu faço o tratamento e passo o feedback para essa pessoa, né? Que tá, no Tá, caso. perfeito, entendi. Isso é importante. E eu tive essa experiência. Uma amiga minha daqui, uma farmacêutica aqui de Itapema, ela pediu para fazer uma sessão de cura prânica à distância para a mãe dela que mora em Lages. E a mãe dela tinha ido receber reiki. E eu não sabia nem de nada. A única coisa, pega o nome, né? Alguns dados ali, os sintomas do que a pessoa tem. A filha me passou. Eu fiz a sessão. E eu falei assim: no chakra cardíaco, eu tive que usar um cristal específico, que não é nem esse que eu mostrei, é um mais fininho, que eu tive que ir quebrando, porque era como se ela tivesse aqui parecia uma cobertura de vidro, sabe? Uma coisa fechada. E aí eu tive que usar um cristal específico e quebrando, quebrando, quebrando. Daí foi como se tivesse esfarelado tudo aquilo ali. Claro que isso, gente, energeticamente, eu tô trazendo para uma linguagem palpável para vocês entenderem, tá? Eu quebrei toda aquela energia, limpei e aí eu consegui tratar o chakra cardíaco. E quando eu passei o feedback para a filha encaminhou os áudios para a mãe falou: Meu Deus, essa semana eu fui fazer reiki e a menina me disse que não estava conseguindo colocar muita energia nessa região aqui, que parecia que estava bloqueado, né? Então, assim, as experiências que eu tenho é dos que os clientes vão me trazendo, né? E ali realmente estava bloqueado, precisava de uma técnica mais específica, com ferramentas específicas para conseguir tirar aquele bloqueio, para conseguir fazer aquele tratamento. Interessante, né? E, Mauara, a partir de que idade pode-se fazer, né? A pessoa pode fazer a terapia prânica? Desde bebezinho. Na verdade, eu já tive até experiência com gestantes. A pessoa está gestante, a gente já consegue a energia do... Numa próxima, né? Não, mas
né? Então, depois, desde que nasce, o que acontece? O tratamento do bebê recém-nascido, ele é diferente do adulto, que vai ser diferente do idoso. Então, assim, o que muda é o terapeuta que tem que fazer o tratamento diferenciado, né? Porque, óbvio, a energia de um bebezinho, ela é mais sutil, né? Os chakras são pequenininhos, eles se formaram ali, então é diferente de você estar tratando um adulto. Mas trata-se normalmente desde recém-nascido até todas as idades. Assim, não existe nenhuma restrição, pelo menos assim, a menos que o terapeuta não atenda por alguma questão particular, né? Mas Tá? não existe nenhuma restrição de se fazer a cura prânica. Então, a criança pode fazer, né? Então, Sim. assim, como é que você. Porque a terapia prânica, então, assim, pelo que a gente já conversou, ela atua no corpo e nas emoções, certo? Ela atua no campo energético, que é o que controla o corpo e as emoções. Ela atua no prana, ela atua na força vital que manda em tudo isso daqui. Perfeito. E como é que isso se aplica a pessoas com. Porque a depressão, com depressão, mas a depressão, ela tem diversos gatilhos, né? Uhum. Então, assim, como é que ela atuaria na depressão? Certo. Então, a depressão, Tati, ela tem os gatilhos, né? Geralmente gatilhos biológicos que podem levar. Na prática, quando eu acesso o campo de uma pessoa com depressão, ela tá com o campo exaurido, né? Tem até algumas linhas que dizem, ah, a pessoa com depressão ela tem muita energia, mas tá presa, não sei o quê. A minha experiência de alguns centenas de atendimentos de clientes assim, a pessoa está exaurida. Eu já atendi pacientes com depressão que não levantavam da cama. Eles não tinham força para levantar da cama. E eles estão com um chakra do baço, que tem a ver com ânimo e com alegria de viver, completamente exaurido. E geralmente com o básico também. Clara, eu estava caminhando para isso, né? Sim. E aí, assim, ó, Tati, o que que acontece? Assim, tenho gratas experiências, porque isso, assim, quando a gente tem, ó, eu sei que faz parte do meu caminho ajudar as pessoas, né, através dessas curas todas. E claro que quanto mais eu faço, mais é como se abrissem, né, os meus sentidos mais sutis ficam mais apurados. E assim, eu já fiz atendimentos, olha, de depressão e um que foi presencial que até uma parente da minha mãe lá, mas de uma prima casada com um primo da minha mãe e tal, enfim, ela foi fazer uma sessão presencial lá na cidade dos meus pais e o marido dela chegou meio levando assim, ela parecia um zumbi. E ela chegou, ela deitou assim na maca, ele fica deitada, a sessão presencial, a pessoa fica deitada escutando os mesmos mantras e a sessão à distância é a mesma coisa. Ela não tem toque, né? Porque eu tô trabalhando no campo energético. E ela levantou, ela falou assim: Nossa, né? Tô me sentindo até, parece até que eu tô viva agora. E aí que ela se sentia morta, parecia um zumbi mesmo, sabe? Parecia morta-viva, assim. E aí, quando ela demora 24 horas para integrar, mas a maioria das pessoas vão sentindo nas próximas primeiras horas, né? Quando ela voltou para a segunda sessão, ela falou, Mauara, com uma sessão, ela disse, eu recuperei, assim, a sensação de que eu tô viva de verdade, agora eu tenho vontade de viver, eu tenho força para viver. E aí nós fizemos, eu acho que mais uma sessão presencial ou duas, o psiquiatra já começou a reduzir a medicação. Ela me falou depois, acho que foi na terceira sessão, que eles estavam com planos de engravidar, ter um segundo filho. Então, cara, isso pra mim, assim, gente, não tem. O meu coração transborda, fica do tamanho do mundo, assim, É de tanta verdade. vontade de ver isso. Porque aí entra outra coisa, né? A gente geralmente fala, quem nunca você não sabe o que eu tô sentindo, né? Tipo, a gente não consegue saber o que o outro está sentindo. Só que nas sessões de cura prânica, eu acesso tudo que a alma da pessoa está sentindo. Então, às vezes, eu acesso tudo muito mais intenso do que ela mesma tem consciência, né? Porque a gente sabe que no máximo 10% do que realmente a gente sente, a gente tem consciência, né? De tudo que nos incomoda. E eu tô acessando, eu brinco que é a caixa preta, né? Onde estão todas as informações da existência daquela pessoa. Então, às vezes, eu acesso padrões de dor, assim, absurdos, padrões de tristeza absurdos, e assim, que você não consegue imaginar que alguém sente aquilo.
E então, quando você consegue, você sente o que a pessoa está sentindo, você tem noção real de como ela estava. E você vê que ela tá voltando para a vida, que ela tá fazendo planos, cara, isso assim é incrível. Né? Então, assim, porque são técnicas de ativar energias, técnicas diferentes, né? De um reiki, técnica diferente, seria isso também na hora? São técnicas diferentes. Eu dei o exemplo do reiki, né? Na verdade, assim, ó, o que que eu penso? Se é para um equilíbrio energético que você não tem um sintoma físico, você não tem uma doença diagnosticada pelo psiquiatra ou alguma coisa que te incomoda muito, ou uma doença instalada, se você não tem algo palpável e você quer fazer um equilíbrio energético para se manter bem, eu acho que essas técnicas são super legais. Agora, se você tem algo, entendeu? Que tem que ser resolvido de uma maneira focada. Tipo assim, eu tenho dor em tal região do meu corpo. Hoje mesmo, eu atendi uma cliente de Curitiba e eu falei assim para ela. Falei, nossa, tem alguma coisinha, eu acessei uma dor no próximo ao teu umbigo, né? Era uma dor, era como se tipo, o umbigo tivesse aqui, a dor tava em alguma posição aqui assim. E eu falei assim, eu limpei ali, acho que saiu, né? Eu falei, não sei se você já sentiu essa dor. Ela falou, Lara, eu tenho essa dor de vez em quando. Eu já fui fazer todos os exames e não aparece nada. Eu falei assim, mas a energia da dor estava ali. A única coisa é que você estava usando uma técnica que não é capaz de medir o que estava desequilibrado, né? Então, Interessante. o que faz a diferença é assim, às vezes a gente está usando a técnica que não é adequada para o problema. Por isso que demora para ter resultado, né? E se a gente estiver falando dessas coisas de medidas científicas, de exames, nossa, daí piora tudo, porque quando o desequilíbrio vai aparecer na corrente sanguínea ou em algum exame de imagem, ele já começou a nível energético anos atrás. Então a pessoa já poderia ter Olha, tratado, já interessante, né? né? Então, E aí vai ter tudo aquilo porque ela não fez nada, não tratou enquanto estava no campo só. Gente, guardem isso. A energia manda na matéria. É muito mais fácil resolver energeticamente quando não tem células físicas comprometidas, quando o funcionamento de um órgão ainda não foi comprometido. Depois que for, o trabalho é muito maior, porque você vai ter que colocar um monte de energia, ou aquilo ali vai ter que se regenerando, entendeu? interessante isso. Nossa, gente, eu tô apaixonada. Outra coisa, como é que se aplicaria a pessoas com compulsão alimentar, Mauara? Compulsão. O que que eu percebo na compulsão? Tava só vendo se tinha alguma pergunta ali. Qualquer coisa você chama, tá? Se eu tiver que responder alguma. Compulsão alimentar. O que que eu percebo? Primeiro, geralmente o plexo solar está muito congestionado. Então, assim, ó, energia de ansiedade. Tem conflitos que estão ativos, a pessoa está buscando aquele alimento para preencher outras coisas. Então, eu gosto de ir tratando e, tipo assim, buscando o que mais tem ali para ser tratado, né? E uma coisa que chama muita atenção em pacientes compulsivos, eles têm muita energia suja impregnada aqui, ó. Quando eu vou tratar, é uma sensação que tem um monte de coisinha, assim, sabe? Aí eu tenho que fazer várias varreduras, tratar bem o chakra da laringe, né? O chakra da garganta. O estômago também, ele costuma estar com muita energia, então isso aumenta muito o apetite. Então a gente tem que inibir, limpar e inibir para o apetite também normalizar. E uma coisa que eu acho que serve para todo mundo, gente, quando a gente fala em sentimentos, pensem comigo. Quando nós sentimos algo com frequência ou poucas vezes, mas com muita intensidade, nós estamos criando aquilo no nosso campo. Então, exemplo, eu estou sentindo um pouquinho de medo. Daqui a pouco eu tô sentindo muito medo, entendeu? Daqui a pouco, aquela sensação de medo, o que causou o medo já passou. Mas eu não limpei o meu campo, porque aí aquilo já tá em mim. No momento que eu tenho vibração de medo dentro de mim, mesmo que a situação de perigo que despertou o meu medo foi embora, eu não limpei energeticamente. Então, o que eu percebo nos clientes, nos atendimentos? Às vezes eu acesso muito medo, muita tristeza, muita ansiedade, muita irritabilidade, muito nervosismo.
Porque nós temos 50 vórtices mentais, que são os vrites, que é como se fossem pétalas dos nossos centros energéticos. Quando ele está ativo, ele causa aquela emoção, entendeu? Então, se eu tenho um vrit lá, um vórtice mental, que é de irritabilidade, ele está ativo, eu estou irritada. Aí eu preciso o quê? Limpar, inibir aquele vórtice mental para aquilo ali parar e a pessoa voltar para o lugar, para o eixo dela, né? Então, dessa maneira que as emoções todas vão sendo tratadas, porque são os desequilíbrios nos centros do centro. Tem um centro energético, né? Como se fosse, digamos, o que dá para usar o exemplo de uma roda, que as pessoas ilustram como uma roda, né? Que tem um funil, que ele é mais estreitinho para dentro da gente, e abre aqui, que vai captando energia. E aí a gente vai limpando e vai tratando. Então, isso se aplica, isso pode ser considerado um tratamento para pessoas que têm a compulsão alimentar, desencadeado por diversos fatores. Sim, do que causou, Tati, independente do que causou. Causou? Porque quando a gente vai tratar, a gente pode, assim, eu tô dando um exemplo do que é bem básico, né, da cura prânica, mas a gente vai acessando os bloqueios mentais, os bloqueios emocionais, os bloqueios etéricos, entendeu? A gente vai buscando o que mais que tá ali. Eu sempre gosto de buscar os conflitos, eu estudei um pouco de nova medicina germânica também, então eu gosto de buscar os conflitos, né? Qual é o conflito biológico que está ativo naquela pessoa, para que a gente possa também ir tratando essa energia. Então, às vezes é um conflito, né, dependendo do que ela está vivendo, de uma crise existencial, de alguma coisa, e a gente vai tratando esses conflitos também, para ajudar no processo. Eu não sei se é a sua área, né? A Aninha está me perguntando assim, se uma pessoa está com falta de fogo, você tem isso é muito voltado para a medicina A Ana chinesa. quer tratar quando o organismo está com intolerância alimentar. Ana, sim, super dá para tratar. Ah, Mas a falta de fogo que eu entendo, de qualquer coisa ela me corrige se não for isso que ela está perguntando, mas se a gente for pensar, a gente tem que ter o fogo, o mesmo fogo digestivo, por exemplo, a gente tem que ter essa energia para conseguir fazer a digestão dos alimentos, a gente tem que ter essa energia que faz a gente querer estar vivo, né? Mas, e sim, a gente equilibra. Então, por exemplo, vamos levar para a parte da digestão, já que a pergunta tem a ver aqui com intolerância alimentar. Nós temos dois centros energéticos que são os principais. Fogo digestivo. Então já vamos para essa resposta. Dois centros energéticos que atuam na digestão. O plexo solar, tá? Que regula todo o funcionamento do estômago e todos esses órgãos, fígado, pâncreas, tudo aqui. E o umbilical. Então, se eu tô com um chakra do plexo solar completamente congestionado, cheio de energia ali, ó, de raiva, de mágoa, de irritabilidade, de ansiedade, de não sei o quê, aquilo ali tá com muita energia suja. Essa energia suja, ela vai passeando pelo corpo. Se ela descer para o chakra básico, ela vai enfraquecer esse chakra. E aí a pessoa vai sentir muito cansaço. Tudo é difícil, parece que estão jogando toda a responsabilidade do mundo nela, ela não dá mais conta, ela não aguenta mais. Por quê? Porque a força vital dela está se exaurindo. Então, como que a gente trabalha essa parte digestiva, né? A gente vai, primeiro, limpar os dois. Eu sempre trato tudo, tá, gente? Eu não tenho uma pessoa que chega na minha mão que eu vou dizer, eu vou fazer o protocolo da digestão, porque ela tem outras coisas ali para tratar. Então, a gente trata tudo. Mas, claro, que se a queixa for essa, eu vou focar mais tempo da sessão aonde ela tem uma queixa, porque aquela região está mais comprometida. Então, a gente vai limpar o plexo solar. Eu vou limpar ali, remover tudo que tiver, colocar prana limpo, prana, né, fresquinho ali. Aí o campo dela vai assimilando aquilo e ela vai ter uma digestão melhorada. Tem uma cliente do Rio de Janeiro que eu tô atendendo e a queixa dela foi essa. Nossa, tudo que eu como me faz mal. Eu tenho dor. Ela me dizia assim, eu tenho dor em quase todas as partes do corpo. Eu não sei por aonde que eu vou começar a fazer os exames. Eu falei assim, vamos começar a fazer a cura prânica? Que eu acho que você não... Você vai para lá, parte lá.
Tutorial. Aí ela realmente, ela me falou agora, nossa, Mauara, a gente fez 3 sessões, da segunda para a terceira ela já me falou, eu tô me sentindo muito melhor, eu já tô vendo o que, que eu tenho que mudar, porque isso é legal. Quando a pessoa tá em equilíbrio, ela enxerga onde ela tá errando também, sabe? Às vezes, quando ela tá mal, ela só reclama do marido, que o marido só atrapalha, que os filhos só dão muito trabalho. Mas quando ela tá bem, ela começa a olhar e fala, nossa, eu posso melhorar a maneira que eu tô desse jeito sempre. E aí ela começa a ter força para fazer as coisas diferentes. E ela era isso. Ela estava com uma queixa alimentar gigante. Ai, porque agora eu acho que me faz mal isso, me faz mal aquilo e não sei o quê. Aí a gente começou a fazer, ela já tá comendo muito melhor, não tá com nenhum desses efeitos todos, porque ela tava com o campo todo bagunçado, não tinha nada que tivesse no lugar, né? E agora que tá ficando no lugar. A Ludmila Luz, uma amicíssima minha, ela não falou, né? Você está comentando, você fala, perfeito, né? É por aí mesmo, né? A E questão, uma quando você não está bem, você não entender. enxerga só, né? Não se É. enxerga, eu acho, né? Não entende o que está acontecendo, né? Isso, entende? Não fica mais o que eu percebo. Às vezes a gente está com alguns processos que eles estão muito distantes, né? A gente não entende aquilo, da onde vem, o porquê. Às vezes se sente meio vítima do mundo, né? Por que que comigo as coisas acontecem assim? Mas quando a gente coloca, gente, aí assim, ó, o que que eu mais escuto? Às vezes você termina uma sessão, quando a pessoa, tipo assim, ela tem algumas coisas para ajustar, você ajusta. Ela fala assim, nossa, eu tô me sentindo tão calma, tão centrada. Aí eu falo, bem-vinda, essa é você. Porque aquela é a pessoa, ela é Eu aquela falou aqui agora. Ela está falando assim, organizar a vida, né? A pessoa pessoa. começa a colocar foco, a energia onde precisa mesmo, né? Né? E se você arruma a casa, que é todo esse ser, né, altamente complexo, e você coloca no eixo, gente, não tem coisa. Eu já fiz tratamento em casais, da esposa falar assim: o meu marido mudou muito, ele parece outra pessoa. Eu falei: bem-vindo, esse é teu marido, ele é esse. O outro que era todo errado, aquele outro que não era. O seu marido é esse ser maravilhoso aí, entendeu? Porque tratar o marido, ele tava com uma... Era assim, era uma coisa de tanta energia suja, cara. Parecia que tava agarrado um monte de coisa. E ela energético, e chakras exauridos e congestionados. Que quando a gente limpou tudo, a esposa ficou fascinada com o que ela tinha de marido, né? Isso é bom demais. Uma pergunta, não sei se tem lógica, tá? Uhum. Por exemplo, toda a questão energética que está, vamos considerar, né? Eu estou com toda a questão energética negativa, eu não estou bem, tá? Eu transmito essa energia para quem está ao meu redor, quem está muito próximo. Transmite vibracionalmente, tá? Então, assim, ó, uma pessoa triste, ela contribui para que o mundo seja triste, mesmo que ela não fale isso para ninguém, tá? Nós temos um campo vibracional, nós emanamos sentimentos em frequências vibracionais. A energia sempre chega primeiro, ela chega antes, né? Então, às vezes você sabe aquilo que a pessoa fala, eu senti uma coisa um pouco ruim e de repente recebe uma notícia ruim, porque a energia chega primeiro, né? Então, a energia vai. Então, se eu estiver quietinha, trancada no meu quarto, sem falar com ninguém, mas eu tô triste pra caramba, aquela vibração ela tá contagiando a casa, ela tá contagiando aquela região, entendeu? Porque é a vibração que vai. E aí a mesma coisa o contrário, né? Pessoas felizes fazem um mundo feliz. Então, quanto mais eu tô emanando amor, felicidade, alegria, mais eu contagio as pessoas à minha volta também. Interessante, deixa eu ver se tem. Então, respondeu a Aninha, né, Se Aninha? tiverem perguntas, pessoal, podem colocar aí. É, ela falou assim, Ana, a cura prânica ajuda a ativar o fogo do chakra esplênico? Sim, pode ser. Na verdade, a gente não fala em ativar ou não ativar. A gente vai acessar aquele chakra, todos, né? E vai ver qual é o problema. Então, como eu trabalho com a psicoterapia, às vezes tem buracos, tem rachaduras que precisam ser fechados.
tem elementais negativos que têm que ser removidos. Então, exemplo, até falando em criança, Tati, que você falou no começo, eu trato bastante pesadelo em criança. O que causa o pesadelo? Da criança ou no adulto, né? O que causa o pesadelo? São buracos e rachaduras em alguns centros energéticos. Então, ou no ágina, ou no da testa, ou no dorsal da cabeça. Um desses três, ou os três, ou dois deles, tem buracos e tem rachaduras. Então, a gente tem que limpar, fechar os buracos, fechar as rachaduras, né? Coloca um prana, faz o escudinho de proteção ali. E a criança, geralmente, numa sessão, ela já não tem mais pesadelos. No máximo, ela ainda vai ter alguma liberação energética no sonho, que ainda pode causar alguns sonhos ruins, 1 ou 2 noites, porque está liberando aquilo que foi limpo, mas depois ela costuma já dormir bem. No máximo, uma segunda sessão para completar o tratamento. Interessante. Insônia, tem algum trabalho com insônia? Sim, muito. Insônia, ela tem 3 centros energéticos que podem, tipo assim, a pessoa pode ter 1, 2 ou os 3 alterados, tá? O que que é? Básico, aquele que fica na altura do cóccix superativado. Então, é assim. Uma coisa é a energia que tem no chakra, tá? O quanto ele tá, digamos, normal, ou tá exaurido, ou tá congestionado. E o outro é o quanto ele gira. Superativação, ela tem a ver como se ele girasse muito. Então, se o chakra básico estiver superativado, se o chakra do Meng Meng, que fica atrás do umbigo, tem um outro centro energético atrás, que é o Meng Meng, se ele estiver superativado, e o plexo solar, que é esse que fica na altura do estômago. Se a pessoa tiver um deles ou todos superativados, ela com certeza não vai dormir. Então, o que a gente faz? A gente limpa e usa uma energia de inibição dessa superativação para ele parar de girar desordenadamente ali, né? Ele calma, gira normal. Se tiver exaurido, alguma outra coisa, coloca energia ali, coloca prana, estabiliza e ok, a pessoa costuma melhorar, é bem rápido também. Aí o que acontece? O ponto é, se tem algum problema que tá tirando ela do eixo todo dia, ela vai desequilibrar esses centros energéticos com frequência. Por isso que é sempre importante a gente resolver aquilo que está causando. Agora, é lógico que ela dormindo melhor, ela vai se sentir melhor e ela vai conseguir também resolver os problemas com mais facilidade, né? Do que se ela tiver com insônia. Tá perguntando aqui, como é feita a avaliação para saber qual chakra precisa ser trabalhado? Então, Renata, na sessão, eu acesso o campo todo. Eu começo de fora, tipo, como se fosse primeiro esse campo de energia que fica fora do corpo físico, né? Essa aura aqui, que é o biocampo, e depois eu vou para cada centro energético. Todos são verificados. Não é a pessoa que vai dizer, ela só vai me dizer os sintomas físicos e emocionais. Mas sou eu que vou dizer para ela, depois do feedback da sessão, quais os chakras estavam com que problema, né? Então eu gosto de fazer. Isso até é uma característica muito minha, né, Tati? Não sei como os outros terapeutas trabalham, né? Quem faz cura prânica, mas eu gosto de passar um feedback, acho que é meu lado nutricionista, né? Que a gente gosta das coisas mais organizadinhas, assim. Eu gosto de fazer a sessão, que dura em torno de 50 minutos a 1 hora. E ao final eu passo o feedback de como tava, o que que tinha, o que que a gente tratou, né? Até tem gente que brinca, a pessoa não me fala que tem determinada coisa. Daí eu falo assim, mas eu acessei uma energia de dor de cabeça ali. Você não tem dor de cabeça com frequência e tal? Eu falo, eu tive dor de cabeça essa semana também, não dá pra esconder nada, né? então, assim, na verdade, é passar esse pessoal. A Mauara, aí eu vou falar como paciente, né? Que eu sou paciente da Mauara. Ela sempre pergunta de como é que você tá e tal, mas a questão toda de como é que estavam os chakras, sempre depois da consulta, que ela já deixa lá um áudio explicando tudo o que ela fez, o que que ela ativou, como é que tava. Aí ela explica até porque, tava, vamos supor, o básico tava muito depletado, tava assim, muito exaurido, e isso desencadeia X, Y, Z, né? A Lud tá perguntando como é que é feito esse atendimento online, né? Porque eu também tive vou ser muito sincera, no início, quando batendo um papo uma vez, né? Nem sempre, com a Mauara, muito antes de ser paciente dela, quando ela começou a falar, não, tratamento online, eu olhava e falava assim, muito doido, hein? Aí eu ficava quieta, né? Que isso, porque eu pensava, mas eu sou assim.
Eu penso, fico quieta, eu não conheço, nunca vi falar, eu não posso discutir, nem dar Toda opinião. Aí fiquei quieta. Aí na hora do auge do desespero, né? Do pânico, como eu falei no início da live, o meu desespero total, né? Eu fui no fundo do poço. Eu fui atrás dela e falei, me explica, pelo amor de Deus. A Marinês falou que, né, foi muito bom. Eu falei, como eu gosto demais, acredito muito na Marinês, ela é uma pessoa de credibilidade, né? Jamais faria uma coisa. Eu falei, não, cara, deixa eu ir lá. Uma hora, pelo amor, eu entrei em pânico, eu tava assim, muito mal. Uma hora sabe disso, né? O nível. Então, assim, a Luz tá mandando ficar quieta. Então, na Não, verdade. não, ela tá falando quieta, você, tipo, você Ah, quieta, tá, mas eu tava, Luz, tava assim, tudo bem que eu sou tava bem agitada, eu quieta. sou um pouco agitada. Imagina o Mas, na problema. verdade, a Luz está perguntando qual frequência é feita as Tá, consultas, né? ela tinha feito uma pergunta, Tati, eu só vou responder a pergunta primeira, que era sobre atendimento online, né? Isso, da Então, Luz. eu até brinco que não é online, ele é à distância. Porque quando a gente fala online, supõe-se que você vai estar ali no computador com a pessoa, e não é o que acontece, né? É, Então, né, eu falo, atendimento de nutrição é online, porque a gente vai fazer uma consulta online. Atendimento de terapia prânica é à distância. Então, funciona assim. A gente agenda dia, horário normal, como qualquer agendamento de atendimento. Na véspera, eu envio pelo WhatsApp umas perguntas básicas, padrões, que a pessoa responde. Sintomas físicos, emocionais, nome completo, se tem pressão alta e idade. Praticamente isso. A pessoa me manda a resposta. No dia da sessão, ela vai na casa dela deitar. Eu vou enviar uma frase para ela ler 3 vezes e 2 links, uma prática de respiração diafragmática e um outro mantra para deixar tocando. A pessoa vai deitar quietinha, vai seguir aquele passo a passo, vai passar ali o tempo de 50 minutos a 1 hora deitada fazendo isso. Ou geralmente ela pode pegar no sono, se ela estiver mais tranquila, ela vai dormir esse período e tá tudo bem. E eu estarei aqui com os meus cristalzinhos, né? Aqui limpando e limpando e fazendo varredura, e limpando e tal. E ao término da sessão, eu passo o feedback pelo áudio do WhatsApp. Então eu aviso que terminou e vou explicando tudo que foi feito, como é que estava e tal e tal. Aí, juntando com a outra pergunta que tinha sobre com que frequência. O que eu gosto muito de fazer, que é o que eu praticamente faço sempre. Ao término dessa primeira sessão, eu testo energeticamente. Então, eu sempre trabalho com as mãos, tá? Por exemplo, tem energia para fazer uma nova sessão? Aí eu vou testar. Se tiver energia, eu vou testando. Daqui quanto tempo? 5 dias, depende, né? Se o caso é muito grave, eu vou para dias menores, tipo 2, 3, 4, 5, 6. Se forem, né, dias, tipo uma coisa que não é muito grave, eu já vou para mais 5, 10, 15, 20 dias. Aonde tiver energia, eu confiro se é aquilo mesmo e falo para a pessoa: tem energia para fazer uma nova sessão em 10 dias, em 15 dias, em 20 dias, ou em 3 dias, em 5 dias, depende do qual é a gravidade do caso. É isso! Eliages, que bom tá aí, maravilha! A Eliages, ela é prima de uma prima minha, na verdade, é por outro lado da família. E é bom demais, na verdade, porque assim, a pessoa tá no conforto da casa dela, né? E aí é, ela pode ir tranquila, relaxada. e assim, conforme você vai melhorando, é o que eu falo, tudo é um tratamento, né? Não dá para a pessoa falar assim, fez uma, se não viu o resultado que ela queria, já não quero. Não, eu acho que é um tratamento. Igual o tratamento, cada um tem a sua dinâmica, tem as suas técnicas, né? Uma psicóloga é uma coisa, a energia, a terapia prânica é outra, psiquiatra é outra, e por aí vai. Então, na verdade, eu acho que quando a gente se dispõe, na verdade, quando a gente pede ajuda, a gente tem que estar disposta realmente a ser ajudada, né? Uhum. Então vai às vezes, vai incomodar, às vezes a gente é muito imediatista, mas está muito desesperado, a gente é muito imediatista, a gente quer um negócio para ontem, mas o resultado acontece, né? Então aqui a Rê está falando, né? A Lud falou assim, faz muito sentido, cada caso é único, né? Eu acho até que assim, o teu exemplo, tipo, pensa só. A Tati estava numa situação muito grave de luto. E aí, se a gente for pensar no conflito, não tem como resolver. Você entende como é grave?
não tem como resolver. A gente não tem como trazer a sua mãe de volta. Então, essa é uma das piores dores para serem trabalhadas, até porque sabe-se que a gente tem que viver esse luto, não tem como fugir dele. Então, que nem eu falei, Tati, a dor, ela tem que ser vivida, né? A gente não vai tirar a dor, mas você estando equilibrada, você vai retomando a tua vida aos poucos. Tem outros casos, por exemplo, assim, ó, já aconteceu de cliente me dizer, Mauara, eu tô meio para baixo, eu tô com dores, agora eu comecei a ter dores nas pernas e eu não sei o que eu tenho. E a pessoa já começa outro conflito, ela já começa a ficar assustada, preocupada, ela já acha que tem alguma doença séria. Aí você faz uma sessão e você vê que ela tá com o chakra básico exaurido e o sexual também, porque o sexual manda energia para as pernas. Aí ela tá com o chakra que manda energia para ossos, músculos e articulações exauridos e tá com o sexual também exaurido que não e tá com as pernas exauridas. Você vai, limpa, coloca energia e fala assim: olha só, o problema era esse, já está resolvido, 24 horas você assimila tudo, você já não vai mais sentir essas dores nas pernas nos próximos dias e vai fazer atividade física, que é o que ajuda a manter essa energia ali equilibrada agora. Porque o que aumenta a energia do chakra básico? Exercício físico. Então, se a pessoa faz exercício físico, ela mantém aquela força. Esse é um dos casos que uma sessão resolve, né? Porque ele não tem um problema ali, ele só tem um sintoma que vai ser resolvido se você for lá na causa e resolver rapidinho, né? E é uma coisa que eu quero deixar bem claro, né? Não é milagre, não existe milagre, existe a técnica, a questão da ciência. Por exemplo, a Uhum. questão do luto, eu continuo tratando o luto, eu continuo vivenciando, eu continuo vivenciando esse luto, mas apoiada em profissionais que estão me ajudando, né? A trabalhar isso, a questão energética, psicóloga. Então, eu tô falando porque as pessoas acham, esse negócio de milagre, não é milagre. Existem coisas que vai ter o resultado rápido, sim, mas tem coisas que são tratamentos longos, Sim, né? Eu vou me entrar nesse caso do tratamento longo. Então, depende. casa a casa, as pessoas têm que entender que a terapia prânica ela é uma ciência e como Uhum. toda ciência, ela tem uma coisa direcionada, né? Personalizada, vamos dizer assim, caso a caso, né? Em Uhum. fases, né, da pessoa, né? É a mesma coisa, Tati. Você tem uma pessoa que mora num ambiente que tem briga e discussão todo dia. Qual é a chance? Ela vai estar equilibrada, ela está exposta àquilo ali todos os dias. Ela vai se desequilibrar com muita frequência. É diferente de uma pessoa que ela não tem conflito nenhum, entendeu? Ela tá bem no trabalho, ela tem um bom salário, ela tá feliz, ela tá satisfeita, mas ela estava com uma dorzinha em alguma região do corpo, com algum sintoma ali específico, mas a vida dela tá arrumada. Essa pessoa vai precisar de muito menos atendimentos do que uma pessoa que está vivendo um problema 24 horas por dia. Às vezes, num trabalho que ela está super insatisfeita, que entendeu? Faz ela ficar chateada, ela está sempre com raiva, ela está frustrada. Então, teve um caso também, até acho que é legal a gente exemplificar. Teve uma cliente que ela estava de saco cheio do trabalho dela. Ela não aguentava mais. E quando a gente começou, foi um processo. A gente fez várias sessões, foi fazendo nesse esquema, espaçando, né? Vendo se tinha que fazer em uma semana, em 10 dias, em 15 dias, e foi tratando. O que ela optou depois? Ela optou por se mudar de cidade. Ela optou por pedir redução de carga horária do trabalho. Então agora ela está trabalhando muito menos, ela está ganhando menos, entendeu? Ela fez uma escolha porque ela quis priorizar a saúde dela, que da maneira que estava a vida dela não dava. Então, esse que eu digo, essa clareza mental para a gente tomar as decisões também, ela vai vindo à medida que a gente vai conseguindo equilibrar, alinhar, vai organizando aquilo, a pessoa vai ficando mais tempo naquele estado. Aí ela consegue até tomar as decisões para resolver aquilo que antes não tinha solução, né? Era tipo assim, a minha realidade é essa, não tem o que eu fazer. Perfeito. Eu ia só chamar a atenção, e nós estamos com um pouquinho de tempo agora, 5 minutinhos. Não, nem Por exemplo, gente, e você me corrige, tá, Mauara? Quando a pessoa, que aconteceu um caso que eu precisei falar com a Mauara via online, né, Mauara? Teve uma vez que eu te precisou conversar via online, né? E foi bom. Então, eu acho que quando também precisar desse contato direto, isso é acessível, né, Mauara? Isso, né, você dá essa abertura, dá essa acessibilidade, que isso é muito bom,
Porque quando as pessoas estão buscando ajudas, né, diversas, elas não estão equilibradas. Ponto e acabou, né? Isso é fato. Então, Sim, é aquele momento da carência de diversas outras coisas, a insegurança, você vai, né? Então, eu acho que isso, a Mauara também dá essa acessibilidade, foi uma coisa muito legal, né? Gente, nós estamos finalizando. Tem muita coisa em Camauara. Pode, passa tem amiga rápido. falando que ela vai fazer uma sessão também. Eliege, né? Que ela Aham. vai fazer a sessão também com você, né? Então, eu quero agradecer a todos pela participação. Quero agradecer a Mauara pela parceria, por ter aceitado aí de imediato o meu convite, né? Meu não, o convite da TAM Cursos, meu e da Ângela Marta, né? Então, eu fico muito grata e não sou grata como aqui pela TAM Cursos, como paciente, por isso que eu quis compartilhar, né, esse trabalho tão bonito da Mauara, né? Então, Ah, gente, gratidão, Mauara, pelo seu trabalho, pelo seu conhecimento e por você estar aqui com a gente. Um beijo ah, carinhosíssimo. muito obrigada. E pessoal, quem quiser, no meu Instagram, a doutora Mauara, tem lá um link, vocês podem entrar em contato comigo, quiserem mandar mensagem no WhatsApp, lá tem também um Quem linkzinho. quiser falar com ela, tiver dúvida de como é que entrar, procurar, pode chamar a gente na Tancurso, a gente encaminha os contatos dela, fiquem à vontade, porque a gente tem que divulgar as coisas boas, né, Mamara? Isso, e agradeço, né? Ó, foi inauguração. Agora, quem sabe gostei de ficar falando, né? Vou agora querer ficar toda hora falando. Lu, você é um amor como sempre, minha amiga querida, super mega amiga, E né? muito bom, Tati, muito bom estar fazendo parte desse momento, né? Apesar de difícil, mas no fim tudo tem sua hora, né? Não tem jeito, é a vida. A Bodhisattva, ela foi do meu ladinho, veio aqui para me dar um abraço que foi inesquecível. Ai, que Gratidão. delícia. E, ó, obrigada, Mauara, por tudo. Obrigada a todos pelo carinho, pela participação aí, tá? Um beijo. Rê, me entre em contato comigo porque eu mando o contato da Mauara. Ó, um beijo, Mauara. Obrigada por tudo. Gente, boa noite. Muito bom ter vocês aqui. Beijo. Beijo.